Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Gente, muito boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vem aqui mais uma vez, depois de tanto tempo, porque a vida da gente vai enrolando, né? Quando a gente é novinha, a gente tem a ilusão que fica velhinha e que tudo fica calmo, mas que mentira. Nossa, nada fica calmo. Se aposenta, que é bom. Ah, se aposenta, trabalha em casa. Aí tem uma mãezinha, idosinha, com 101, tem probleminhas, e aí vai, né? Mas tá bom também. Por que que tá bom? Porque somos espíritas e sabemos que estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e que só nos cabe levar adiante a nossa tarefa da melhor maneira possível. Então, hoje, né, Marcelo me deu esse prêmio aqui, o divórcio. Nossa, mãe do céu. E eu chamei de desavenças conjugais, o divórcio. E nós vamos começar no divórcio versus amor. Então, quando a ideia de primeiro aparece, é porque o segundo enfraqueceu, desapareceu ou nunca existiu. E aí nós vamos vendo que isso não vai de uma hora para outra, que isso não é uma coisa, vamos divorciar, cansamos. Não, não é bem assim. É todo um desenrolar, né? É toda uma caminhada de insatisfações, de desavenças, de momentos difíceis, de mágoas. E a mágoa, nós até estávamos falando dela ali fora, porque ela abrange vários relacionamentos, não só o de parceiros numa mesma casa. A mágoa vai se alojando dentro da gente e fica quietinha, quietinha. Parece até que está mortinha, mas não é bem assim. Um belo dia, a gente percebe que ela cresceu, se avolumou, tomou um tamanho incrível e vai eclodir num determinado momento. E aí você fala, não dá mais. Ou você, ou o parceiro, ou vice-versa. E muita gente se espanta. Que isso? Vocês eram tão felizes, viviam tão bem, casal 10, e a gente aí fala, nem tanto, porque nós temos o verniz da sociedade, né? Aí nós vamos até falar nisso. Nós ainda temos, ou tínhamos, essa preocupação com esse verniz, com essa imagem que nós precisamos passar para o outro. E aí tem uma hora que não dá mais. E aí vem a separação, a desunião, o divórcio ou qualquer tipo de afastamento da dupla. Porque hoje nós sabemos que um par não é só feito por um homem e uma mulher, por duas mulheres, por dois homens, onde haja o amor, pode haver o par e a união, mas também existem os problemas. Mas essa atitude do divórcio, ela vem de muito longe. A gente pensa, nossa, aí a gente escuta, né, a família fala assim, no meu tempo, as mães, as avós, não era assim. Quer dizer, não era assim por quê? Porque a mulher aguentava tudo, ficava lá naquele casamento, porque era feio. O que vão dizer os vizinhos? E eu não ganho nada, eu ganho tão pouco, e assim a coisa era antigamente. Mas lá atrás, no Velho Testamento, nós vamos encontrar em Deuteronômios 24, item de 1 a 4, o seguinte texto, ouve bem. Se um homem tomar uma mulher e ela não for agradável aos seus olhos, por alguma fealdade, fará um escrito de repúdio e a despedirá de sua casa. Prático, né? O homem, desculpem os homens aqui, não é mais assim. Se ela casar-se com outro que lhe fizesse o mesmo, vejam bem, ou viesse a morrer, não poderá o primeiro tornar a tomá-la por mulher.
vai ver que se arrependeu, mas também não pode mais. Porque ela ficou poluta, está lá no Velho Testamento, manchada, corrompida, coitada, dois não quiseram, e ela termina corrompida, poluta, e fez-se abominável diante do Senhor. Então já começou lá atrás, aquela coisa do homem sendo o senhor da relação. Mas graças a Deus, o tempo, vem modificando essas coisas, e a mulher vai conquistando um espaço ainda, não, o que interessa, porque não é feminismo isso, gente, são direitos humanos, não é? A gente não está defendendo aquelas coisas que muitas vezes o feminismo fala, a gente está defendendo uma igualdade em tudo. Por quê? Porque hoje as mulheres trabalham também. Muito poucas famílias podem viver com o provento de um só, do homem, não é? Há necessidade dessa divisão. Então, a gente foi conseguindo, fazer com que a coisa mudasse. Então, nós vimos que o poder de decisão era do homem. Quer, não quer, faz a carta, está aqui uma cartinha, pode ir, tá? Um belo dia ele fazia aquela cartinha, vai. E aí a coitada catar outro homem. Mas o que acontecia como resultado disso? O primeiro não quis, o segundo não quis, a prostituição. As mulheres não aprendiam nada, não sabiam nada da vida, só sabiam serviços domésticos, só sabiam servir ao homem. Então, na necessidade de servir ao homem, elas iam para a prostituição. Então, o que aconteceu? As coisas foram ficando feias, porque a sociedade ficou abalada, A estrutura da sociedade, o equilíbrio da sociedade, já naquela época, ficou abalado. E isso aconteceu lá atrás, antes de Jesus vir à Terra, com Moisés. Moisés já fez as leis mosaicas tentando acomodar essas situações. Então, Moisés vai e determina o quê? A lapidação da mulher em praça pública, Foi a solução que, de repente, ele arranjou, achando que, através dessa lei, a mulher ia ficar quietinha e o homem também, que não queria aquilo, não iria dispensar aquela mulher. E com o tempo veio Jesus, Passaram-se os séculos e veio Jesus com aquela imagem do amor, da igualdade, de tudo correndo como deveria, mas não podia ir contra os costumes da época, não podia ser radical em função dos costumes. Então, Jesus disse que para terminar um casamento havia só um motivo, que era a prostituição, que seria a infidelidade da mulher, Chamavam de prostituição quando a mulher era infiel, não ficava o tempo todo pertencendo àquele homem e dava aquela escapulida, aí tinha o direito da separação, do divórcio. Poxa, mas Jesus também colocou a prostituição nessa linha, de acabar uma relação. Só que Jesus fez isso para acabar com a lapidação. Foi a única forma que ele encontrou para manter dentro dos padrões, dentro das leis. Nós sabemos que Jesus era muito cuidadoso em não ser radical contra tudo que havia naquela época. Então, para ir contra a lapidação, ele coloca a prostituição como único motivo para que houvesse o final do casamento, o divórcio. E a prostituição não era uma coisa muito comum, porque quando o casamento era feito dentro de uma ligação de amor, ou até mesmo interesses, que naquela época era muito comum, a mulher que não tinha para onde ir, que não sabia nada, que não fazia nada de fora do lar, dificilmente ia essa prostituição. E aí nós lembramos, das palavras de Jesus, quando ele disse: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, mesmo dentro de toda essa situação, Jesus sempre encontrava aquela saída vitoriosa que combatia toda aquela estigma daquela época. E aí nós fomos no Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, e encontramos uma seguinte fala, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, item 5, que é o item, o capítulo do nosso estudo de hoje, que diz o seguinte:
O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, na lei física é que existe o divórcio. E quando um casamento chega ao divórcio, não existe mais por que mantê-lo. E quando o casamento é baseado no amor verdadeiro, na lei de Deus, ele se mantém firme. É claro que, às vezes, um elemento da dupla, do par, é que não quer. O outro fica contrariado. Mas dizem os espíritos que aquele que manteve a sua posição, ele não vai dar conta daquela atitude, daquela separação. E o que não manteve, o que quis o rompimento, esse adquiriu compromissos que vão ser levados adiante. Então, quando Jesus modifica a lei mosaica, não consagra a indissolubilidade absoluta do matrimônio, e sim a separação podia tornar-se necessária. O adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. Então, a sua penalidade era muito mais branda do que, como nós já dissemos, pegar a mulher em praça pública e delapidar, e surrar quase à morte, ou linchar. Hoje a gente chamaria de linchamento. Então, nós vamos falar do casamento, ou da união a dois, que nem sempre é casamento. Hoje as pessoas juntam lá os trapinhos, coisinha, né? Vão logo morar juntos e evitam toda aquela coisa do casamento. Não tem importância. É uma união e a maneira como ela é estabelecida é que é importante. Então, o casamento ou união de dois seres com os mesmos objetivos tem a seguinte definição: sério compromisso que exige responsabilidades de ambas as partes a benefício dos resultados que se deseja obter. Então, o que a gente deseja obter quando a gente vai a um casamento? Quando a pessoa se estabelece, se unir a outro? Felicidade, harmonia. Embora a gente tenha a noção de que as coisas não serão tão fáceis, mas o nosso objetivo é uma vida a dois. E quando nós sabemos que a família é a primeira célula da sociedade, que é dela que parte o crescimento, a evolução da humanidade, quando vêm os filhos mais ainda, mas quando eles não vêm, o casal, na troca do casal, é com o objetivo do crescimento. Então, essa aqui é a definição do casamento. Para a lei, é um contrato com direitos e obrigações. Mas, sob a ótica espírita, olha só, é uma abençoada oportunidade. Olha lá, gente, vamos lembrar disso, né? Quando a gente vê lá no Rally Rola, é a abençoada oportunidade de redenção a dois, escola de progresso que propicia o crescimento moral com objetivos nobres e edificantes. Então, é o que a gente começou dizendo, cada um está onde tem que estar, com a pessoa que tem que estar, passando o que precisa passar. É bem verdade que nós temos o livre-arbítrio, todos nós. E, de repente, a postura que a gente toma depois que a união é feita é particular. Nós não somos bonecos nas mãos de Deus. Nós não estamos teleguiados por cordões. Nós temos o nosso livre-arbítrio e precisamos lembrar disso. Então, de um modo geral, o que se une no casamento? Na grande maioria, espíritos comprometidos se unem para realizações, reajustamento emocional, crescimento, com um ajudando ao outro. Agora já ficou de grande responsabilidade, né? O casamento, a união, a vida a dois, seja de que jeito for, a responsabilidade é o crescimento. O crescimento que vai possibilitar o quê? O crescimento da humanidade, o crescimento da Terra, a evolução do nosso mundo. E isso nós precisamos lembrar todas as vezes que qualquer coisinha nos irritar e a gente achar que dali tem que ser o fim de tudo. O casamento é uma instituição divina
que, além da conservação da humanidade, o que a gente falou, oferece aos espíritos que se unem a oportunidade do apoio recíproco para suportarem as provas da existência. Também está lá no Sermão da Montanha. Veja bem, de Rodolfo Caligares, essa palavra de Rodolfo Caligares. Veja bem, o objetivo não é a gente fazer como a gente faz, que vai para dentro de casa, ó, quase que tem que ter um par de luva de boxe para cada um. Não, gente, é se apoiar. E quando a gente passa por um momento muito difícil na vida, muito sério, de muita dor, a gente agradece ter uma companhia. Eu fui casada meu marido até já desencarnou, mas eu fui casada há 37 anos. No final de 37 anos eu me separei. E muita gente, nossa, o casal 20, que não era tão 20 assim, era só da porta para fora. E muita gente se espantou, porque foi um momento que foi necessário. Mas eu tinha, um filho meu tinha desencarnado, né, uns anos antes, e eu digo a vocês, com todas as dificuldades do casamento, foi muito importante a parceria, o apoio que nós pudemos dar um ao outro. Naquele momento, nós entendemos o objetivo daquela união, que já vinha meio aos trancos e barrancos. Tudo bem, mas naquele momento, nós estávamos cumprindo o que realmente a lei manda, a lei divina, a lei de Deus, exatamente o fato de estarmos nos apoiando, estarmos um do lado do outro numa situação tão difícil. E o casamento tem objetivos, né? Claro, nós sabemos, ninguém se junta para bater papo, nem para ficar toda hora na rua passeando, embora muita gente acha que é assim, mas não é assim, não. Então, no texto de Rodolfo Caligares, tem um objetivo geral, que é quando realizado, né, o casamento, vai proporcionar, como a gente já disse, o crescimento dos dois. O crescimento dos dois. Isso é o objetivo. Porque existem momentos em que, em vez de crescer, a pessoa está andando para trás, de tal maneira que a coisa se forma. A gente não está dizendo aqui que tem que ficar casado, não. Tem momentos que a situação fica tão séria e tão grave que aquilo está sendo prejudicial a um, ao outro e aos filhos em primeiro lugar. Então, isso é o objetivo geral. E existem objetivos específicos, espíritos, vários tipos. Então, vamos ver. Um casamento de resgate, quando a união é feita, reparando junto de desafetos e de vítimas do passado. A gente sabe que isso existe, né? Os espíritos nos dizem. Casamento de resgate. Que casamentinho difícil. Você é uma vítima sua do passado. Nossa Senhora, tu vai fazer isso para viver. E se você é a vítima do outro, ele vai continuar te cutucando. Então, é um casamento de resgate, é um casamento muito difícil, mas é para ser levado adiante na medida do possível. Tem os casamentos de missão. Nossa, que coisa bonita. São espíritos afins que se encontram com grandes propósitos e aí levam adiante, criam situações maravilhosas. A gente vê casais que adotam 20, 30 crianças, os dois, maravilhoso. Casamento da missão. Existe ainda aquele que é exercício, escola, eu estou junto do outro, o outro está junto de mim, para que a gente possa estar sempre se ensinando, aprendendo e ensinando o tempo todo, porque o lar tem esse objetivo. E tem o casamento provacional. Esse, dizem os espíritos, que é o de maior número, né, na Terra. Casamentos provacionais é aquele em que juntos nós vamos ter que vencer as vicissitudes, as coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida. E aí a gente vai vendo que os casamentos provacionais aparecem em número muito maior na Terra. Por que será? Porque é a nossa inferioridade, né, gente? Nós somos ainda aqueles espíritozinhos crescendo, evoluindo, buscando. E por isso também o número de separações é tão grande. Se nós somos inferiores, casamos por prova, não conseguimos, separamos, não é verdade? E aí nós temos que concordar
Que o que falta, na verdade, é o amor, o exercício do amor, do respeito. O respeito e o amor são duas atitudes, dois sentimentos fundamentais para você levar um casamento adiante. Ah, porque é tão diferente de mim. É claro, se fosse igualzinho a você, não ia, né? É da missão, é aquele espírito afim. Para mim não é, não sei para vocês, pode ser que tenha sido, tomara, né? Então existem ainda aqueles maravilhosos espíritos nobres, o casamento do amor universal, formando a família universal, que nós tanto, né, ouvimos falar, sabemos que é o objetivo das nossas existências. Mas a gente ainda está um pouquinho longe, mas tudo tem que começar. Quem nos fala tudo isso é Joana de Ângeles. E nós vamos falar de amor e família. E aí vamos aproveitar e falar do CIF. A nossa casa, o Amor e Caridade, vai ter um encontro da família, né, que é o CIF, no dia 30, né, Sara? 30 do mês, agora, domingo, é o dia todo de 9 às 5, é isso? O CIF é o Centro de Interesse da Família Espírita. Então, tem 5 polos que você vai escolher e tal. Então, a gente está só lembrando a vocês, se vocês quiserem participar, vai ser muito bom para nós e para vocês também. E o amor na família constrói a sociedade do mundo. Você só pode educar os filhos bem, você só pode formar bons cidadãos se tiver amor. Se não tiver amor, se não tiver respeito, é pior. Então, o que a gente chegou à conclusão? Que quando o ambiente não é saudável, quando não há respeito, quando o respeito acabou e quando não tem amor, está na hora mesmo de botar um fim nisso tudo. A família constitui a célula experimental, onde se formam valores elevados e se preparam os indivíduos para uma convivência saudável. Isso é, né, o título bonito, que nem sempre é o que acontece. E aí, a gente vai falar da família, né? Que é uma união em busca da felicidade. Para que a família resista a todos os entraves e vicissitudes que surgem, como nós estávamos falando, o amor e o respeito são primordiais. E nós fomos buscar uma fala de Paulo, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 22, 25, que eu nunca guardo muito essas coisas. Então, Paulo disse: as mulheres sejam sujeitas a seus maridos, como ao Senhor. Assim também devem os maridos amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E a gente diria, nossa, já começou lá atrás, tem que amar seus maridos, respeitar. E aí a gente ficou pensando e pensou o seguinte: não, dentro desse texto de Paulo, ele já fala do amor e do respeito. Ele não fala em submissão. Quando ele diz que a mulher tem que estar, as palavras que ele usou, sejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, ninguém tem submissão ao Senhor. Não é a nossa religião que prega isso. A nossa religião prega respeito e amor, não submissão. Então, é isso que ele fala das mulheres. Quando ele fala que que os homens têm que amar as mulheres como a si mesmos, como o seu próprio corpo, ele fala do amor. Então, nesse texto de Paulo, não tem nada, é atual. Se houver amor e respeito, as coisas vão caminhar com certeza, para um resultado melhor. E Joana de Ângeles completa esse texto de Paulo dizendo: em tão nobre conceito não há subserviência feminina, nem pequenez masculina, antes ajustamento dos dois para a felicidade no matrimônio, consequentemente na família. Está lá em SOS Família Joana de Ângeles. Então, a gente vê que as palavras de Paulo foram aqui, né, concordadas por Joana de Ângeles, né, mostrando que já havia a ideia do amor e do respeito, que é a única coisa que faz com que o casamento vá adiante. É claro que vão ter brigas, discordâncias, e sempre, isso até é normal e saudável, mas dentro do amor e do respeito.
E a gente vai ter que falar de um negócio que é complicado, que se chama convivência. Porque falando em casamento, para dar certo, tem que ter uma convivência saudável. Convivência, gente, é uma arte, né? Que a gente não aprendeu, não veio com bula, com método, nem a gente não consegue conviver nem direito com os filhos, com os pais, com os vizinhos, na casa espírita, no trabalho. Conviver é uma arte mesmo, em que nós temos que ter uma atenção muito grande com as nossas posturas. E aí nós fomos buscar no livro de... fugiu o nome dele. Está aqui. Eu gosto tanto dele, esse meu nome dele. Richard Simonetti. Oh, meu Deus. Espírita, né? Escritor, palestrante, que desencarnou, acho que foi ano passado, não foi? Que tem livros maravilhosos. Uma Razão para Viver é o livro que nós pegamos, porque ele fala exatamente nisso. Então, antes, nós vamos falar um textozinho de Maria Nunes, do livro Unidade no Lar. O ambiente do lar deve ser mantido aquecido por uma energia positiva constante. Uma energia positiva constante, gerada pela ação de seus componentes, os dois. Então, a gente tem que estar empenhado em estar constantemente agindo em função da vida em comum, do bem-estar. Não tem aquela coisa, não vou ficar por baixo, a última palavra é minha, e aquela coisa que a gente sabe o que provoca, né? Essas falas. Mas aqui está na palavra de Maria Nunes, nesse livro. Então, nós fomos lá no Richard Simonetti, Uma Razão para Viver, e ele diz que um dos mais graves problemas humanos está na dificuldade de convivência no lar. Pessoas que enfrentam desajustes variados têm uma história de incompatibilidade familiar marcada por frequentes conflitos. Então, a gente já traz na bagagem, gente. Nós já vivemos lá atrás, em Moisés, em Jesus, naquela época toda dos romanos. Nós já tivemos, quem sabe até que ganhamos aquelas cartinhas, né? Sai, vai lá, vai a vida. Então, nós já temos as nossas marcas. E é isso que nós trazemos para o nosso relacionamento, os dois. Como eu disse antes, 2 homens, 2 mulheres, um par de um homem e uma mulher. Todos têm as suas marcas. Quando nós nos unimos, nós somos espíritos independentes. Nós temos uma bagagem, uma vivência, uma maneira de interpretar a vida, de querer as coisas. E a gente esquece que o outro também tem. A gente pensa que somos só nós. Então, a gente começa a querer dar uma mudada no outro. Não, porque ele não é possível, não me agrada em nada, não faz o que eu quero, e vice-versa, o homem também fala assim. E o que acaba? Se a pessoa é também, né, com um gênio forte, as coisas não dão resultado. Mas quando a pessoa é mais acessível, a pessoa vai moldando. E quando a pessoa muda e fica como o outro quer, o outro não quer mais. Acha que é bobo, maleável, não quero mais. Fez tudo o que eu quero, faz tudo o que eu quero, que graça que tem. Então, esse nosso pensamento, nós temos que tomar muito cuidado e respeitar o outro com a bagagem dele, tanto o homem como a mulher, um com o outro, seja como for a ligação. Lembrando que o outro é um espírito diferente de nós, que por algum motivo nós estamos ali juntos, como nós, espíritas, sabemos. E aí nós até tiramos uma xerox que Richard Simonetti, nesse capítulo, ele diz que vê comentários de espíritas que ele ficava bobo lá no centro que ele frequentava. Então, ele conta que um homem dizia, espírita, minha mulher é meu karma, neurótica, agressiva, desequilibrada, que fiz de errado no passado, meu Deus, para merecer esse trem. Vai resgatar a gente? Não vai. Não vai. Porque ele já botou ali a mulher um trem. Ele não está fazendo o menor esforço para compreender aquela mulher. Né? Isso é espírita. Ele diz que essas falas são de espíritas. O outro diz, só o espiritismo... Não, essa é uma mulher. Só o espiritismo para me fazer tolerar meu marido. Aguento hoje para me livrar depois. Se o deixar... Coitada, não esqueceu, né?
Se o deixar agora, terei que voltar a seu lado em nova encarnação. Deus me livre, resgatando meu débito, não quero vê-lo nunca mais. Gente, eu já não falava assim não, sabe? Eu falava assim, eu quero uma troca. Vê se vem como filho para levar umas sapecadinhas, puxão de orelha. É menos mal, né, gente? Já sei que volta. Vou mudar. A outra, ele diz assim, conversávamos com idosa, com freira, que teve conturbada convivência com o esposo, falecido há alguns anos, e lhe dizíamos brincando, a senhora vai ficar feliz quando desencarnar, reencontrará seu querido, ele a espera. Isso é outra. A resposta veio pronta, incisiva. Isso nunca! Prefiro ir para o inferno. Olha bem, cuidado, hein, gente? Quando você olhar para o lado do inferno, quem está lá? E um pai nos dizia, certamente há um grave problema entre mim e meu filho, relacionado com o passado. Em certas ocasiões, sinto vontade de esganá-lo. Ele me desafia, olha com ódio. Preciso controlar-me muito para não perder a cabeça. Então, isso é fala de espírita. Quer dizer, aprendeu, foi na palestra, ouviu dizer que está onde precisa, ouviu, mas não aprendeu, né, gente? Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir, outra coisa é aprender. Então, a gente percebe que essas respostas, às vezes, são nossas. A gente, no momento lá, quem está passando por situações semelhantes, você fala mesmo. Fala, eu não falei que queria o meu como filho, para dar pelo menos uns puxões de orelha, para ver se crescia um pouco. Enfim, não nos compete, né? Então, são espíritos que se prejudicaram uns aos outros e que, não raro, formam inimigos ferozes, reencontram-se no reduto doméstico e não aprendem. Ali ficam uma vida, não, eu tenho que aguentar, mas adianta isso? Cresceu? Aprendeu? Auxiliou o outro a evoluir? Não, continuou tudo, né, ali junto, sem aprender nada, sem multiplicar, sem viver uma vida diferente. Então, esses desencontros são ocasionados muito mais pelos nossos comportamentos. Olha o que diz o livro de Richard Simonetti. Esses desencontros, essas brigas, esses desacordos, são ocasionados muito mais pelo nosso comportamento no presente do que dos compromissos do pretérito. Então, somos nós que não temos paciência, que somos irritados, que queremos tudo a tempos e a hora, queremos para ontem, e que não colaboramos para o bom andamento da harmonia. E ele diz mais, Deus não nos reuniria no lar para nos agredirmos e magoarmos uns aos outros, só para o crescimento. Somos ainda duros de coração no lar, onde não há o verniz social, damos livre curso ao que somos, exercitando a agressividade, sem máscaras no lar. Porque na rua a gente pega aquela máscara, coloca e vai em frente, né? Aí você vê assim, nossa, seu marido é tão simpático, tão alegre, e você não resiste e diz, mora com ele. Porque dentro de casa tudo se modifica. As coisas mudam de figura. Nós mesmos mudamos, né? Somos tão engraçadinhos na rua e depois, quando chega lá, a gente entorna o caldo. E tem uma coisa muito séria que acontece nessas horas, que nós estamos irritados, aborrecidos, às vezes ficamos tristes. Isso faz com que a gente assuma processos obsessivos, não é? Passam aqueles irmãozinhos que nos acham pelo comportamento, olha ela lá, continua gritando, achei. Fica lá, na sua casa, tentando na sua cabeça. Ele às vezes tenta o outro para o outro te irritar.
O que fica no outro, né, não é o obsessor dele, não é o teu. Ele pega o outro fica em cima de você. Sua cabeça desse tamanho. Outras vezes passa aqueles, né, que não tem nada a ver com você, mas gosta daquele jeito ali. Está na sintonia, berreiro, gritaria, briga. Fica, se instala. E é difícil, gente. Quando as coisas chegam a esse ponto, é necessário que se faça alguma coisa, alguma reflexão, de modo a que as coisas se estabeleçam. Ou, se as coisas estão num crescente muito grande, os próprios espíritos dizem que antes que a coisa chegue ao crime, é preferível desmanchar. É preferível que cada um vá para o seu canto do que propriamente se deixar levar por uma atitude mais, né, maldosa, uma atitude perversa, como nós temos visto aí e que tem nos causado um espanto muito grande. Então, no casamento, existem os desajustes, que já são os problemas que eles trazem para o casamento, e as desavenças que vêm depois. Os desajustes são aqueles casamentos que já começam de maneira diferente, tipo casais despreparados, jovens demais. Geralmente é a gravidez que leva ao casamento. Então ainda casa na fantasia. Aí quando chega lá, meu Deus, o que é isso? Não era nada disso que eu queria, né? Queria aquela coisa, Cinderela lá linda, deixar o sapatinho de cristal, vem o príncipe. O príncipe vira sapo num minuto. E o sapatinho de cristal, uma sandalinha havaiana, pelo menos, que você vai fazer o serviço da casa. Então, olha que coisa difícil, né? Casais despreparados, vêm muito jovens, não sabem nem o que é aquilo e entram no casamento de cabeça com fantasia. Uniões feitas por interesses financeiros. Ainda tem, né? Infelizmente, a gente tem que dizer que é a mulher, né? Ainda tem muita moça que, pela beleza física, né, que Deus deu, que a natureza deu, ou que os genes lá dos pais, ela usa, ela não quer nem se preocupar muito com evoluir intelectualmente, não, ela usa aquilo para seduzir alguém que tem uma situação financeira muito grande. E ali ela vai e faz aquele casamento, né, com a beleza dela. E, na verdade, isso não leva a nada, porque vem frustração, decepção e débitos. Assume débitos. Que casamento é esse que você faz em nome do dinheiro? O famoso golpe do baú, né? Tem também o desnível intelectual. O desnível intelectual existe em muitos casais, mas só o amor consegue levar adiante. Se existe amor, aqueles que amam conseguem ajustar essa parceria. Porque se não houver amor nesse desnível intelectual, vai haver vergonha, insatisfação, prefiro que ela não vá, prefiro que ele não vá, não sabe falar, não sabe se comportar, não sabe se vestir. Aí já vem o orgulho, aquele nosso companheiro de muitas épocas, que a gente vai dar até um toque nele aqui, que tem prejudicado quase sempre as relações conjugais, as relações de vida em comum. Tem também o desnível financeiro, que não é um interesse, um pode muito e o outro não pode nada. Então, se o homem pode muito, ele humilha, é ele que manda, é ele que escolhe as viagens, é ele que compra tudo, que faz as reservas, que o dinheiro é dele. E se a mulher tem muito, aí é complicado, porque o homem, de um modo geral, não sabe viver quando a mulher ganha mais do que ele, tem mais sucesso na profissão. Isso é um desastre, porque o homem não sabe viver como sendo o segundo dentro de casa ou aquele que não tem condições de se equiparar. Alguns são inteligentes e trocam, já ouvi até falar isso. Fica com o serviço da casa, com as crianças, e a mulher vai feliz trabalhar fora e ganhar a situação financeira. Eu acho isso de uma inteligência e de uma nobreza. Não importa, é machismo o que foi estabelecido no passado, que o homem mantém a casa. As atrações físicas e sexuais, nossa, tem sido levado, né, muito isso, e os casamentos são degenerados, com práticas usuais, fora da moral, coisas bem difíceis da gente acreditar quando a gente pega uma revista que venha uma reportagem dessa,
E a gente que não tem muito, a gente até gosta de ver para poder dizer que existe isso, para que as pessoas tomem cuidado, trocas de casais e uma série de outras práticas terríveis. E essas atrações físicas e sexuais são difíceis de serem levadas adiante, porque tudo muda. Quem é que está, depois de 50, com a carinha de 20? Ainda se está querendo manter, está ridícula, né? Tome de plástico. E eu não sou nada contra, gente, por favor. Eu acho que todo mundo tem direito de fazer lá o que quer para se sentir melhor, né? É um direito. Mas a pessoa que casa com interesse, levando só a sua beleza e a sua sexualidade, para não perder o marido, que às vezes está lá também já passadinho, mas está lá na academia, criando aqueles músculos, ela vai fazer misérias, né? Eu vejo as meninas que frequentam a academia comentar, né, de certas pessoas, meu Deus, aquela lá na academia, de trás parece uma jovenzinha, quando vira assim, todo... é aquele espanto. Então, esse desnível é muito complicado. Aí tem um desnível cultural. Os casamentos feitos entre raças é muito difícil também. É tudo lindo no começo. Depois vem os filhos e constantemente a gente ouve na televisão em que a mulher, quando é de outro país ou homem, sequestra o filho e foge. Tem mães que ficam anos sem ver um filho e lutam, porque o sujeito lá no país dele dá um jeitinho de resolver tudo e aquela criatura acaba sem aquele filho. Então, essas situações já são trazidas para a união. Elas podem ser superadas, claro que podem, se houver amor e respeito. Porque quando tem amor e respeito, a união é feita com amor, nós sabemos que vai atingir um bom nível de parceria, de vivência em comum. E o bom resultado é para os filhos quando eles estão presentes no casamento. E tem as desavenças, os desencontros, que vêm pelas incompatibilidades de gênio, que também é uma coisa que não tem nenhum absurdo se essa pessoa souber levar. Envolvimento com outras pessoas, isso tem acontecido muito na nossa sociedade, de um modo geral. Não só do homem, que antigamente era o homem que era infiel, hoje é dos dois lados. Então, acho que isso aí é uma vigilância. É claro que as pessoas estão vivas, que a pessoa tem interesses, que a pessoa aprecia o belo. Às vezes há uma afinidade de outras vidas, um reencontro, mas você tem que ter o bom senso, você tem que ter o equilíbrio, a vigilância de não deixar crescer uma situação que vai trazer uma infelicidade. Para os dois, para para os filhos. Então, esses dias eu li na internet, talvez vocês tenham lido, que o casamento, nessas circunstâncias, é como um elástico. Quando um larga, o outro machuca. É uma verdade, a gente tem que pensar no outro. Em alguém que você um dia trouxe para a sua casa, um dia concordou em dividir a existência. Então, você puxa e sai. Não, vou para ali que está melhor. O daqui leva aquela lambada do elástico e a coisa fica muito difícil. O ciúme é terrível, gente. O ciúme é uma coisa que, né, é comum ainda, né, uma insegurança de ambas as partes, né? Tem mulher que o marido vai tomar banho, vai lá no celular, cata tudo que pode. E aí depois uma coisa que não tinha nada demais, faz um bicho de 7 cabeças. E o ciúme, ele vai crescendo, ele vai tomando proporções enormes se você deixa. Se você não senta, não conversa, não bota tudo em pratos limpos, ele fica imenso. E aí vem aquela situação que pode chegar ao crime, como a gente já falou, porque fica aquele ciúme incontrolável, a sensação de posse, que um acha que é dono do outro, e aquela frase que a gente tem escutado. Não é meu, não é de mais ninguém. Isso é terrível, nós não somos donos de ninguém. Então, nós temos que perceber que hoje, nos dias de hoje, a gente botou o ciúme agora, a gente tem que falar do feminicídio, né? É uma coisa que está berrante na sociedade brasileira, no resto do mundo também, mas para nós está interessando aqui o nosso país, em todos os estados, em todas as classes sociais, em todas as classes econômicas, em todas as raças, em todo o crescimento intelectual. Vai desde a pessoa que é simples, que mal sabe falar, mas que tem essa sensação de posse,
até aquele culto ilustrado, como nós temos visto por aí, que depois que faz, jura que não fez. Está lá a evidência. Não, eu não. Claro, ele não foi sozinho, nós sabemos, mas ele abriu a guarda. Ele deu chance para que o inimigo encostasse nele e usasse a pessoa dele até, de repente, na vingança pessoal do espírito obsessor. Está lá aquela, você não foi minha, também desse você não vai ser. E faz com que o homem acabe com a vida da outra. Nós somos espíritas e isso nos incomoda muito. Tem sido muita uma violência direcionada à mulher com morte. E nós, segundo um pesquisador, mais de 200 feminicídios já ocorreram no nosso país agora em 2019. Foram 100 em um mês apenas. É muito grande, né, essa estatística. E o Brasil é o quinto, a televisão está falando toda hora, é o quinto colocado no ranking mundial de feminicídio. Naturalmente, para frente de nós estão aqueles países bárbaros lá, em que as mulheres ainda se cobrem, que os homens não admitem nada. Isso nos envergonha. Não é esse quinto lugar que nós queremos outro. Nós queremos o da cultura, seja do futebol até, das artes, tem tanta coisa boa. Nós não queríamos esse quinto lugar nesse ranking. E vem aquela pergunta, o que leva alguém a tirar a vida brutalmente de outra pessoa, parceira, um dia escolhida por ele mesmo, ou aceita por ele mesmo? Então, a gente sabe que, além dessa interferência obsessiva permitida, são envolvimentos delituosos do passado, como a gente falou aqui, exemplificou. Encontram-se também sentimentos perniciosos, antigos, que nos acompanham. E agora a gente vai falar deles, né? É o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Porque a vaidade, eu digo que é mucama do orgulho. O que o orgulho mandar, ela faz. A vaidade. E em nome desse orgulho ferido, que eu não sei que orgulho é esse que se fere, que se rebaixa, que se torna um assassino em nome desse sentimento negativo, é que a pessoa se acha no direito de acabar com a vida do outro e, muito raramente, né, a mulher tira a vida do homem. Porque o feminicídio, ainda provando a inferioridade com que a sociedade trata a mulher, né? Que para nós mulheres é doloroso, esse aspecto ainda da nossa sociedade, essa forma de tratar a mulher, esse desprezo pela figura feminina e pelo gosto dela. Eu não quero mais viver com uma certa pessoa, porque essa violência, essa discussão, tudo isso que aconteceu no lar, não me agrada mais. E aí aquela criatura encontra um subterfúgio, vem buscar alguma coisa, eu vou lá buscar alguma coisa, simplesmente para matar. É premeditado. Não é um sentido do momento, é premeditado. Isso nos causa, né, uma grande tristeza. E a gente começa a perceber que é exatamente a falta de reflexão de cada indivíduo consigo mesmo, na união, a falta do diálogo. Nós precisamos manter o diálogo vivo, porque são sinais que aparecem no lar. E que por aquele verniz que a gente falou, e por aquela vontade de que tudo pareça bem, ou de fingir para a gente mesmo que está bem, a gente percebe isso. Quem já passou por situações semelhantes, não de agressão física nem nada, mas de agressão verbal, sabe muito bem que a gente finge. Não, estava nervoso, não, porque a gente não quer admitir que é preciso tomar uma decisão. Então, os silêncios injustificados. Eu digo que é solidão a dois. É terrível, gente. Você vê casais num restaurante, ou mudos, ou com... Agora ninguém mais fica mudo sozinho, né? Fica lá no celular. Mas um não olha nem para a cara do outro. Só troca, você vai pedir, que aí, pronto, acabou. Fica ali mudo. E em casa também. O silêncio, quando ele começa, é um sinal. Precisa haver uma conversa. O tédio inexplicável. Falta de assunto. Não estou com tédio, uma tristeza tão grande. E não vai buscar o motivo daquilo.
né? E não vai ver onde aquilo, por que aquilo está acontecendo. A raiva, a ira, né? A vontade de esganar o outro, não esgana, mas tem vontade, por tudo e por nada. E às vezes disfarça, né? Diante da opinião do outro, discordou, tem raiva. Isso também é muito próprio da mulher, né? Que eu não gosto que ninguém discorde dela. Então, falou que não quer aquilo, fica com raiva, mas não fala nada, segura. Mas essa raiva toda hora não é justificada. Saturação dos assuntos do cotidiano. Prefiro nem falar, deixa para lá. Às vezes você vai contar uma coisa, prefiro nem contar, deixa isso para lá. Isso aí é um sinal muito grave. Buscar outros afazeres sempre. Não, eu preciso ler o jornal, o famoso jornal, né? Que já é antigo, que o homem abre para ler. E a mulher com as novelas? É das 6, é das 7, é das 9, é aqueles casos, verdade, é outro que é seriado, e os seriados, as séries, que agora estão tão na moda, eu ainda não criei esse hábito, mas todo mundo só vê série. Então, não, agora eu não posso, agora está no momento mais importante da minha série. E cada um fica por um lado. As coisas não se definem. Agora, na rua é outra pessoa, né? É aquela alegria. E você, quando olha, fala, puxa vida, danado, lá em casa não é assim. Às vezes o homem também diz a mesma coisa da mulher. Porque a gente está dentro de casa com a situação. A chaleira está fervendo. Mas está ali, né? Em ebulição. E a gente finge que não vê. Desinteresse pelos problemas do outro. Então, vai contar uma coisa, quer ver, ducha de água fria? Você vai contar, a pessoa fala, agora não. Agora não posso, estou ocupado. Agora não vai dar. Depois a gente fala. Gente, isso aí é de lascar. Falta de parceria. A parceria é fundamental na relação, né? Vamos juntos, eu gosto disso, você daquilo, mas hoje a gente faz isso, amanhã a gente faz aquilo. Vamos viajar hoje para um lugar que você gosta. Amanhã eu escolho o lugar. Isso é parceria, isso é dividir. Atritos contínuos. Os atritos contínuos começam pelas coisinhas mais simples, né? As implicâncias. Isso aqui está sujo. Aí você, está sujo nada, está limpo. Aí o outro vai. Aquilo cresce como se fosse um motivo seríssimo. E não é. É uma bobagem. Mas foi indo e tomou uma forma enorme, com agressões físicas e verbais. Ou melhor, verbais primeiro, depois as físicas. Joana de Ângeles diz que o casamento é uma sociedade de ajuda mútua, de parceria, onde o desgaste não deveria acontecer. Antes de chegar a estas situações, é preciso lembrar que o amor suplanta discórdias, incompreensões, desentendimentos que acontecem até nas uniões mais ajustadas. Palavras de Joana de Ângeles. Quer dizer, a gente, às vezes, uma briguinha, não, gente, é comum, é só não deixar aquilo crescer. É só na hora de dormir, não virar para o outro lado, vira para lá, né? Dá um jeito de bater um papo, de voltar ao normal. Se vai dormir emburrado, pelo menos de manhã no café, muda tudo. O amor é de origem divina. Palavras de Joana de Ângeles. Quanto mais se doa, mais se multiplica, sem jamais exaurir-se. Então, nós temos que tomar sentido nessas palavras de Joana de Ângeles. São muito importantes para a continuidade da nossa relação, daqueles que ainda vivem, né, junto com alguém, seja em que situação for, a gente repete, de buscar um meio, um caminho, uma conversa. Não deixa crescer, porque um dia vai eclodir. Você vai guardando, de repente aquilo, quando eclodir, é igual pipoca, né? Quando esquenta o milho, sai tudo pulando. E aí não tem mais jeito. Então, nós temos que buscar, é uma prevenção, né? Nós temos que buscar um jeito de reestruturar o ambiente familiar. Lembrando sempre do que nós já sabemos, nós espíritas, não estamos à toa. Os casamentos, as uniões, não são casuais, são causais. Nós estamos com quem precisamos. E se, como aquela senhora, eu prefiro ir para o inferno do que voltar com ele, isso não é bom não, porque a gente vai encontrar, é capaz dela ir, só porque ele está lá.
Porque aí, então toma, vai lá. Nós temos que lembrar que voltamos com os nossos desafetos. E que voltamos e estivemos, porque precisamos exercitar o amor. Porque o amor ainda é um sentimento muito estranho para nós. Nós ainda não sabemos amar de verdade. Nós temos tido essa informação, mas o exercício do amor é fundamental. Nós ensinamos um ao outro, nós aprendemos com o outro, nós ensinamos aos filhos e aprendemos com os filhos. Os filhos nos ensinam muito. Então, esse é o objetivo da família. Se não tem filhos, é porque não era para ter. Então, ficam os dois sempre buscando a união, sempre buscando o entendimento, sempre buscando as verdades. E a gente vai encerrar com uma pequena frase aqui. É isso que a gente queria dizer. O hábito da oração, gente, é fundamental. A oração é um recurso indispensável à harmonia de qualquer lar, de qualquer ambiente. A própria harmonia. Nós precisamos orar. Orar sempre. Orar junto no culto do Evangelho do Lar. E se momentaneamente o outro que não é espírito ou de implicância não quer fazer, não tem importância. Faz sozinho. Nós sabemos que é assim que a gente aprende, mas não deixem de orar. Quando nós oramos, nós trazemos Jesus para dentro da nossa casa. E se nós queremos uma harmonia, um equilíbrio, se nós queremos viver bem, nada como tê-lo conosco. Mas lembrando sempre que se a situação está calamitosa, se as coisas não estão em todo aspecto que não tem conserto, ninguém veio à Terra para ser infeliz. Nós viemos para aprender, para evoluir, mas não para sermos infelizes. Está na hora de separar, né? Cada um viver a sua vida. E como a gente já disse antes, aquele que não tomou iniciativa, aquele que teve uma postura reta, ele não vai assumir compromissos pelo término da relação. O outro vai. É lamentável. Como disse Jesus, a cada um segundo as suas próprias obras. Que Jesus nos abençoe e nos dê a clareza e o discernimento para vivermos em paz.